Boa noite a todos vocês. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, com muita alegria. Agradecer o convite para estar aqui nessa noite. E já pedi que vocês abram a palavra de Deus no livro de Apocalipse. O tema do encontro que marca as comemorações dos 500 anos e que é promovido pelo Sínodo da Zona da Mata, tem como tema, já foi falado, a noiva de Cristo, a igreja. O meu objetivo é falar a respeito de três ameaças que sempre marcaram a noiva de Cristo através da história, que é o esfriamento espiritual, a perseguição e o mundanismo. E o objetivo dessas exposições é nos trazer a presença de Deus, primeiro em gratidão por fazermos parte da igreja dele, a sua noiva, mas também em arrependimento e quebrantamento diante dessas ameaças que sempre estão presentes. Hoje à noite eu vou falar sobre 3 igrejas frias, daquelas 7 que são mencionadas em Apocalipse, e amanhã de manhã, na continuação, na parte da manhã, 2 perseguidas, Esmirna e Filadélfia, e 2 que eram extremamente mundanas, Pérgamo e Tiatira. Então, a continuidade do que vai ser dito hoje à noite será feita amanhã. E aí nós teremos coberto as 7 igrejas que são mencionadas aqui. Nós vamos orar pedindo que Deus nos guie na compreensão da sua palavra nesse instante. Pai querido, nós te damos graças por pertencer à tua igreja, a noiva de Cristo. Nós sabemos como ela tem sido ameaçada durante a sua existência aqui nesse mundo. Nós suplicamos ao Senhor que nos ajudes a ter essa visão bíblica, histórica dessas ameaças e que nós estejamos não somente preparados para enfrentá-las, mas também para nos arrepender quando não resistimos, quando não nos comportamos da maneira correta, quando uma delas veio sobre nós. Obrigado pelos irmãos presentes aqui, que a palavra seja sobre todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixe-me dizer alguma coisa primeiro sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você encontra o relato das cartas que Jesus mandou para elas nos capítulos 2 e 3 do livro. A primeira coisa que eu queria dizer é que elas eram igrejas reais. Elas eram igrejas que existiam, elas estão todas localizadas em cidades da região da Ásia Menor. Se você olhar no mapa, você vai ver que elas formam uma espécie de meia-lua, e a sequência em que elas são citadas seria da esquerda para a direita, nessa direção. Não há nenhum significado simbólico nisso. Apenas para dizer que eram igrejas em cidades onde o Evangelho chegou. Minha voz é complicada mesmo para equilibrar. Eram igrejas em cidades onde o Evangelho chegou. Algumas dessas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, outras nós não sabemos exatamente quem as fundou, mas o fato é que na segunda metade do século I, que é quando nós datamos o livro de Apocalipse, essas igrejas eram igrejas reais, elas estavam plantadas nessas cidades que nós descrevemos aqui. A segunda coisa que eu queria dizer é que na interpretação reformada das Escrituras, essas 7 igrejas não representam 7 períodos da história da igreja. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de interpretação. Então, no caso, a igreja de Éfeso seria o primeiro período, compreendendo o período apostólico, depois a igreja de Esmirna, o período pós-apostólico, depois Tiatira entra na Idade Média e assim por diante, e nós estaríamos vivendo propriamente a última igreja, que era de Laodiceia, que é uma igreja onde o amor já havia esfriado também em muitos irmãos. Dificilmente essa interpretação se sustenta, porque todos os problemas que são tratados aqui nas 7 igrejas são problemas que ocorreram através da história da igreja. Por exemplo, o esfriamento, que é tratado aqui em 3 igrejas. Igrejas que perderam o primeiro amor. Igrejas que se tornaram indiferentes para com a palavra de Deus. Igrejas que eram mornas. Você vai encontrar em todo o período da história da igreja, desde o período apostólico até o dia de hoje. Perseguição. Qual foi o período na história da igreja que não teve perseguição contra os cristãos? Sempre teve.
Mundanismo, a igreja se amoldar ao mundo, a igreja passar a adotar as posições do mundo, esquecendo o referencial da palavra de Deus. Qual foi a época na história da igreja em que isso não aconteceu? Então essa teoria ela não se sustenta à luz da história, e muito menos exegeticamente, porque cada vez que a carta termina, nós temos lá o registro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a quem? As igrejas. Ou seja, é uma palavra para todas elas, não é para um período específico da história. Então, nós entendemos que, então, aqui, nessas 7 igrejas, nós temos orientações para hoje, para a igreja no século XXI, no Brasil, vivendo o momento que nós estamos vivendo. A terceira coisa é que cada uma dessas igrejas, cada uma dessas cartas que foi endereçada às igrejas, ela é dirigida ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Todas elas começam com essa expressão, ao anjo da igreja, em tal lugar, assim diz o Senhor. Então, quem é esse anjo da igreja? Tem várias interpretações. Algumas pessoas acham que era anjo literal. Da mesma forma que tem espírito territorial, né, que é responsável pela administração de unidades geopolíticas e controlam pela batalha espiritual uma determinada região, Deus teria também determinado que anjos tomassem conta das igrejas. Mas aí fica complicado ouvir Jesus mandar o anjo da igreja se arrepender, não é? Ou condenar o anjo porque ele está comendo coisa sacrificada a ídolo. Então, não faz sentido que seja anjo, o mensageiro de Deus. Então, temos que entender figuradamente como se referindo ao líder da igreja, o pastor da igreja, até porque a palavra anjo, ela significa literalmente um mensageiro. Então, como o livro de Apocalipse é um livro que usa uma linguagem altamente metafórica, figurada, aqui nós temos um caso desses. O pastor da igreja, ou os pastores, a liderança da igreja é chamada de anjo. E no pastor e na sua liderança está incluída a igreja, porque mesmo que a carta seja dirigida ao anjo da igreja, vai ficar claro que as críticas que são feitas é aos membros da igreja também. Então, eu penso que essa é a melhor alternativa para a gente entender, que essas cartas foram dirigidas aos responsáveis, aos líderes da igreja, sob o nome de anjos, até porque eles são responsáveis pelo andamento da igreja, mas, é claro, toda a igreja estava incluída. Uma outra coisa que é preciso que seja dita é que essas cartas elas foram ditadas pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma espécie de ilha-prisão que o Império Romano mantinha, onde mandava os prisioneiros políticos, os exilados, que ele entendia que não deveria executar, não deveria matar. Então, exilava. E a carta começa com a citação de João de que ele estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Certamente, não era por conta da pregação da palavra de Deus, mas porque ele tinha pregado a palavra de Deus, tinha sido acusado, muito provavelmente pelos judeus, condenado pelos romanos e exilado lá. E lá na ilha de Patmos, embora ele estivesse longe dos seus, mas não estava longe do Senhor. E no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, não é como porque já aqui em Apocalipse você percebe que a ideia de que o domingo era o dia do Senhor já começa a se cristalizar, porque ele diz que estava em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É exatamente o primeiro dia da semana em que ele ressurgiu dos mortos. Então, o primeiro dia da semana já começava a ser chamado do dia do Senhor. Bom, nesse dia ele teve uma visão do Cristo glorificado. E nessa visão Jesus se apresenta com um aspecto glorioso, e ele está no meio de 7 candelabros ou candeeiros de ouro, e ele tem na mão direita 7 estrelas. E o seu aspecto é tremendo, é tão terrível que João, ao contrário do que acontece em algumas igrejas, caiu de frente, não é? Diante dele, e diante do poder, da glória que foi colocada ali diante dele. E o Senhor Jesus o levanta e diz que ele não tema, ele se apresenta e dá essa ordem que ele escreva as coisas que são, as coisas que foram, as que são e as que haverão de vir. E aí interpreta no verso 20, né, o mistério das 7 estrelas. As estrelas que estão na sua mão direita são os anjos das 7 igrejas. E os candelabros no meio dos quais ele está são as referidas igrejas.
Era bom que o Senhor Jesus nos tivesse dado também, em outros lugares, a interpretação de outras metáforas, não é? São poucas vezes no livro de Apocalipse em que o próprio Jesus interpreta a simbologia. Esse é um deles. Então, fica fácil. A gente está sabendo, então, que quando ele se apresenta como rodeado de 7 candeeiros e com 7 estrelas na mão, que são os pastores, é uma metáfora para dizer que ele é aquele que está no meio do seu povo e é ele quem tem na mão os anjos da igreja. E, através desses anjos, dos líderes, ele ministra a sua igreja, abençoa a sua igreja, corrige, repreende e assim por diante. Bom, dito isso, então, deixe-me agora entrar na análise. São 7 cartas, elas poderiam ser agrupadas, poderíamos falar nelas na sequência, ou poderíamos escolher um tema que una essas igrejas. E foi o que eu resolvi fazer. Algumas dessas igrejas apresentam com muita clareza o mesmo problema, que é, eu vou chamar assim genericamente, de esfriamento. A igreja esfriou no seu fervor para com Deus, se tornou indiferente, se tornou morna, e o Senhor Jesus repreende 3 dessas igrejas por esse tipo de coisa. O segundo agrupamento eram de 2 igrejas perseguidas, Esmirna e Filadélfia. São igrejas que não recebem censura nenhuma, mas encorajamento para atravessar as perseguições que elas estavam passando. E o terceiro agrupamento é de igrejas que haviam se amoldado aos costumes do mundo, haviam apagado a diferença entre igreja e mundo, e merecem também, da parte do Senhor Jesus, repreensão. Só por isso aqui, a gente já pode tirar algumas lições preciosas. Primeira, se você está procurando uma igreja perfeita, esqueça. Já na época, logo após os apóstolos, quando o último apóstolo estava vivo, João, as igrejas já tinham problemas. Já tinha igreja metida com o mundo, já tinha igreja que tinha profetisa ensinando bobagem, ensinando os crentes a praticar imoralidade, já tinha gente querendo ser apóstolo, já que, logo depois do período pós-apostólico, não demorou muito, tá? Então, se você está pensando que alguma vez vai ter uma igreja onde não vai entrar pecado, ambição, ciúme, inveja, imoralidade, então você está tendo uma ideia errada a respeito da igreja da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, enquanto ela está aqui nesse mundo, ela está sujeita à corrupção, ela está sujeita à deformação, ela está sujeita a ser iludida por falsos profetas, a se desviar dos caminhos de Deus. Mas o que a gente percebe aqui, já uma segunda lição, é que Cristo não desistiu da sua igreja. Ele mandou cartas, ele mandou que João trouxesse uma palavra para estas igrejas, procurando corrigi-las, repreendê-las, encorajá-las no meio da perseguição. E tem sido assim através da história. De tempos em tempos, as igrejas decaem em determinados lugares, determinados períodos. Deus, na sua misericórdia, levanta pessoas que trazem a palavra de Deus, anunciam o Evangelho, chama a igreja de volta para a realidade, a igreja se arrepende e retorna aos caminhos. Muito parecido como era no Antigo Testamento, naquele período dos juízes e dos reis. Esse é o caminho da igreja aqui nesse mundo. E nós fazemos parte dela. E eu digo isso porque, com frequência, as pessoas se escandalizam quando percebem, entram na igreja com uma certa perspectiva, e elas ficam escandalizadas quando, de repente, descobrem que o pecado também está presente na igreja. Que a ambição, a mentira, a fofoca, a falsidade, a hipocrisia também está presente na igreja. É verdade. A igreja é composta de pecadores como vocês e como eu. Pecadores redimidos, é verdade, porque arrependidos, porque salvos pela graça de Cristo, mas ainda pecadores e lutando contra o pecado. As 7 cartas às igrejas do Apocalipse nos ensinam essa lição dura, de que nós, até a vinda do Senhor Jesus, para de vez purificar a sua noiva, nós teremos que lutar contra as manchas do pecado, o resíduo da corrupção que está no nosso coração. E essas cartas foram escritas para nos ajudar a fazer isso. Tá bem? Então, vamos começar com as 3 cartas que sofriam desse problema de esfriamento. A primeira é a igreja de Éfeso, as 3 igrejas que sofriam com esse problema. A primeira igreja de Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, primeiro, uma outra coisa que eu preciso dizer que vai ajudar já a análise das outras. As cartas seguem um padrão. Primeiro, a quem ela é endereçada. Segundo, Jesus se apresenta. Depois, quando cabe, ele faz um elogio. Em seguida, ele faz uma crítica, faz uma ameaça e faz uma promessa para quem vencer. Então, esse padrão ele é repetido em todas as cartas, tá bom? Então, aqui, como é que ele se apresenta à igreja de Éfeso? Ele se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, é aquele que está no controle da igreja, que está no meio da sua igreja e que tem os pastores na sua mão. Cada apresentação é compatível com a situação da igreja. Nós vamos ver que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha perdido o seu primeiro amor. O Senhor Jesus, porém, se apresenta àquela igreja como estando no meio dela e como tendo controle sobre a sua liderança, num chamado e num convite ao arrependimento e uma promessa de que a presença dele deveria estimular o amor das pessoas. Como é que as pessoas perderam o amor pelo Senhor Jesus, mesmo quando ele está no meio do seu povo? É isso que torna o pecado dessa igreja ainda mais grave. Então, para uma igreja que tinha perdido o primeiro amor, ele se apresenta dizendo: eu estou aqui no meio de vocês. Eu estou no meio dos 7 candeeiros. Estou aqui diante de vocês. Essa é a apresentação que está aí no verso 1. Nos versos 2 e 3, o Senhor Jesus elogia a igreja. Ele conhece as obras, porque está no meio dela, né? Está no meio das igrejas. A primeira coisa que ele elogia é que era uma igreja que trabalhava. Conheço o teu labor, bem como a tua perseverança. Era uma igreja que provavelmente tinha atividade todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, oração. Terça, campanha. Quarta, estudo bíblico. Quinta, sobe no monte. Sexta, vamos, reunião nas casas. Sábado, programação da mocidade. Domingo, 3 cultos, escola dominical. Era uma igreja que tinha atividade todos os dias. Era uma igreja que laborava. Ela era uma igreja que perseverava no trabalho de Deus. Existe um grande risco da gente confundir ativismo com espiritualidade. O fato de que você participa de todas as reuniões da igreja não quer dizer que você é espiritual. Tem que fazer a diferença entre ativismo e espiritualidade. E às vezes a gente acaba confundindo as duas coisas e a igreja, numa procura desesperada de espiritualidade, confundindo as duas coisas, pensa que quanto mais programação empurrar, e quanto mais fizer atração, né, atrair o povo para vir com todo tipo de chamariz, melhor vai ser. Não necessariamente a igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa, porém ela não tinha perdido já o primeiro amor. As duas coisas são diferentes. Segundo elogio, de qualquer maneira, é que era uma igreja ortodoxa. Veja como ele diz no verso 2, tu não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aparentemente, na igreja de Éfeso apareceram uns homens que se diziam apóstolos de Jesus Cristo, e, na verdade, eram homens maus. Maus por 2 razões. Primeiro, porque queriam um cargo que não estava disponível. E, segundo, porque as intenções eram erradas. Provavelmente, eles queriam aquela função para exercer domínio e autoridade sobre o rebanho de Deus. Mas a igreja testou, provou, examinou, não caiu naquela, não fale mal contra o servo do Senhor. Né? Não foi naquela, né? não levante a mão contra o servo do Senhor. A igreja não caiu nesse conto, nessa história, mas ela resolveu testar a liderança. Vocês são apóstolos de Jesus Cristo? Tá. Cadê as credenciais? Vocês viram Cristo ressurreto? Foram chamados diretamente por Ele? São testemunhas da ressurreição? Por que vocês estão dizendo que são apóstolos? Vocês escrevem Bíblia? São inspirados por Deus? Aquele tipo de pergunta que a gente deveria fazer sempre, não é?
E eles descobriram que, na verdade, esses homens não eram, de apóstolo não tinha absolutamente nada, só o desejo de ser. E a igreja não suportou. O que dá a impressão aqui é que a igreja não aceitou essas reivindicações e ou expulsou esses líderes, ou então simplesmente não acatou nada do que essa liderança queria. Essa é uma coisa boa na igreja de Éfeso. Ela era uma igreja ortodoxa, era uma igreja firme. Ela estava firme na palavra de Deus, usando a palavra de Deus para fazer esse tipo de julgamento. Mas, ao mesmo tempo, é possível alguém fazer isso e ter perdido o primeiro amor. Só a ortodoxia não salva ninguém. Ou não é o plano de Deus para a igreja que nós sejamos somente ortodoxos, ou seja, que nós tenhamos a doutrina correta. Porque a doutrina correta, se ela não for acompanhada pelo amor, ela traz uma série de problemas. Da mesma forma, ela pode trazer uma ortodoxia fria e morta, ela pode virar, de fato, a letra que fossiliza e engessa, se ela não for acompanhada por uma devoção verdadeira a Jesus Cristo. A terceira coisa que é elogiada na igreja de Éfeso está no verso 3. Era uma igreja que estava suportando provas por causa do nome de Jesus e não se deixou esmorecer. Provavelmente uma referência a perseguições que eram movidas pelos judeus na igreja de Éfeso contra os cristãos da cidade ou qualquer outro tipo de perseguição. O fato é que essa igreja ela não se deixou esmorecer por conta da perseguição. Ela aguentou firme, não negou o nome de Jesus, e você pensaria, a princípio, que você tem aqui o modelo ideal de igreja. Uma igreja firme na doutrina, uma igreja que trabalha bastante e uma igreja que resiste às perseguições. Mas, no verso 4, o Senhor Jesus parte para a parte de censura. Só um detalhe aqui, vamos aprender com o Senhor Jesus, não é? Que o fato de que algumas igrejas tinham problemas não evitou que o Senhor Jesus também elogiasse quando merecesse. Então, nenhuma igreja é totalmente ruim, você vê que, nem totalmente boa. Você vê que a igreja de Éfeso tinha um monte de coisa boa, o Senhor Jesus reconheceu e elogiou. Mas ele não deixou de, por isso, apontar o que é que precisava ser corrigido na igreja. E, ao contrário, também. Às vezes tem igrejas que têm um monte de problemas, mas nem por isso nós podemos deixar de reconhecer que, às vezes, tem também coisas boas que podem ser elogiadas. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente evita rotulação e julgamento generalizado. Porque nenhuma igreja é completamente pura, ela sempre tem uma mistura de verdade e de erro, de acertos e de erros. Tem algumas mais puras do que outras, são que têm mais verdade, mais acerto, mais santidade, mas isso não quer dizer que elas não tenham erros também. E tem também, ao contrário, igrejas que se desviaram e já se deturparam e quase não podem mais ser chamadas de igreja pela quantidade de erro que tem lá. Mas o ponto é que o Senhor Jesus reconhecia tanto o acerto como também o erro, e agora, uma vez elogiada a igreja, vamos para a hora da chibata, no verso 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É interessante que Jesus tenha dito isso à igreja de Éfeso. Lá em Atos 19, nós temos o relato de como essa igreja foi fundada. Paulo esteve na cidade de Éfeso e pregou o evangelho, e quando ele chegou lá, encontrou vários discípulos de João Batista, colocou as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, começou um grande avivamento na cidade de Éfeso, a ponto de muitos feiticeiros e bruxas que se converteram, queimarem os seus livros em praça pública. Algum tempo depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta para aquela igreja, dizendo, a carta aos Efésios, em que ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. E agora João, quando escreve, amando do Senhor Jesus, é obrigado a dizer para aquela igreja que começou com um avivamento, você perdeu o seu primeiro amor. Uma igreja que começou com uma grande efusão do Espírito Santo, sinais e prodígios, maravilhas, bênçãos, gente sendo convertida, multidões, aonde Paulo pregou durante 3 anos. Alguns anos depois, o Senhor Jesus já tem que dizer àquela igreja, você perdeu o seu primeiro amor. O que mostra os altos e baixos de uma igreja. O que mostra também os altos e baixos dos indivíduos, dos cristãos. Às vezes eles estão lá nos píncaros da glória, pleno avivamento, e depois... Esse esfriamento, ele não vem de vez, ele vai... às vezes devagarzinho, acontecendo devagar, e quando o crente menos espera, o primeiro amor já foi.
Olha a correção que o Senhor Jesus passa para aquela igreja. Verso 5. São 3 ou 4 pontos. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Ou seja, houve um momento em que o declínio espiritual começou naquela igreja. Uma divisão, uma amargura, um pecado que não foi tratado, que contaminou a muitos. Alguma coisa naquela igreja aconteceu que não foi tratado da forma correta. E aí ela começou a declinar. Continuava todas as reuniões, continuava fazendo as obras, continuava botando falso profeta para correr, mas ainda assim, devagarzinho, ela começou a declinar espiritualmente, no zelo, no fervor, no amor a Deus, na comunhão com o Senhor Jesus, e tudo isso que está compreendido no primeiro amor, que é uma expressão que fala por si mesmo, não precisa de explicação. Então, primeira coisa, tinha que se lembrar, olha para trás, examina a sua vida, quando é que começou isso que você começou a se desviar no seu coração, na sua mente, na sua devoção ao Senhor? Geralmente, existe um ponto, ou você vai perceber que foi numa ocasião, numa situação, e várias coisas que aconteceram que acabaram contribuindo para que você perdesse essa primeira devoção ao Senhor. Segunda orientação do Senhor Jesus, arrependa-se. O arrependimento inclui o reconhecimento do pecado, da falha, a decisão, a confissão desses pecados e a decisão de não mais voltar a cometê-los, e, é claro, abandoná-los. Tudo isso está incluído na palavra arrependimento. E terceiro, volta à prática das primeiras obras, uma referência ao tempo em que a igreja de Éfeso andava cheia do Espírito Santo, cheia de zelo, cheia de amor pelo Senhor e desejos por Ele, vida de oração, de santidade, de busca da presença de Deus. É um chamado que o Senhor Jesus faz ao primeiro amor para aquela igreja, que era uma igreja ortodoxa, que era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que não desanimava diante da perseguição. Mas é possível alguém fazer todas estas coisas e não ser por amor a Jesus Cristo. Faz porque nasceu na igreja, faz porque sempre foi feito assim, faz porque a tradição da igreja é essa, faz porque meus pais estão dizendo que é, faz porque o namorado é da igreja, faz por isso, por aquilo. Mas a razão verdadeira sempre terá que ser aquele que está no meio dos candeeiros. Aquele que se apresenta e diz, eu sou a razão do primeiro amor. Eu sou a motivação para que você esteja na igreja e faça as coisas da maneira correta. Então está aqui a igreja de Éfeso, que é uma correção para as igrejas de todas as épocas, toda vez que elas se afastam do amor ao Senhor Jesus, que é o nosso noivo. Se somos a noiva de Cristo, Ele é o nosso noivo. E da mesma forma que deve haver amor intenso e verdadeiro no casal, assim também entre nós e o Senhor Jesus. A segunda igreja que estava numa situação semelhante é a igreja de Sardes. E aqui você pula para o capítulo 3. E vamos ler de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu pulei, no estudo de Éfeso, eu deixei os nicolaítas de lado, porque eles vão aparecer em mais 2 cartas. Tá? Quando a gente tratar amanhã das igrejas que estão no mundanismo, a gente vai falar outra vez dos nicolaítas. Mas vamos aqui para a igreja de Sardes. Aqui o Senhor Jesus se apresenta, no verso 1, como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então você já percebe que 7 é o número que tem um símbolo, porque não existem 7 Espíritos. Só há um Espírito Santo. Então você percebe que no livro de Apocalipse o número 7 ele tem um significado. E os estudiosos nos dizem que 7 é sempre associado à ideia de plenitude, à ideia de perfeição e, portanto, de divindade. Você percebe que Jesus escolheu escrever
cartas a 7 igrejas. Ele podia ter escrito a 10, se ele quisesse. Mas por que 7? Porque 7 representa a plenitude das igrejas, a totalidade das igrejas. Ele tem as 7 estrelas na mão, que representa os anjos da igreja, ou seja, os pastores na sua completude, todos eles. E ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 Espíritos, mas significa apenas que ele está cheio do Espírito de Deus. Ele tem o Espírito Santo na sua plenitude. E porque ele tem a plenitude do Espírito Santo, ele pode dar a essa igreja que está morta. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. O Senhor Jesus se apresenta àquela igreja como sendo aquele que tem o Espírito Santo e que pode conceder esse Espírito para reavivar aquela igreja, E com os 7 Espíritos, ele tem as 7 estrelas, que são os pastores da igreja, através de quem a ministração é feita e o Espírito de Deus abençoa no avivamento, no despertamento. O Senhor Jesus, então, se apresenta a essa igreja dessa forma e não tem elogio nenhum. Aqui ele já entra na censura. No próprio verso 1, o verso 1 termina com essa censura. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes havia adquirido uma reputação. A cidade de Sardes era uma cidade rica, era uma cidade famosa, era uma cidade muito próspera, era uma cidade que tinha uma grande reputação. Ela já tinha sido antes invadida várias vezes pelos inimigos. Numa das vezes, eles deixaram de vigiar as entradas da cidade e a cidade foi tomada de uma forma tão inesperada que um historiador da época disse que os soldados nem tiveram tempo de colocar as botas. Quando viram, o inimigo já tinha entrado na cidade por falta de vigilância. Mas era uma cidade muito conhecida, uma cidade muito próspera. E a igreja parece que seguiu o ritmo da cidade. Era uma igreja que tinha nome, talvez porque estava nessa cidade, talvez porque era uma igreja próspera, talvez porque era uma igreja que tinha uma história da sua fundação, mas quando essa carta é mandada para ela, ela já estava morta espiritualmente falando. Ela estava morta espiritualmente falando. Não tinha vida espiritual, embora mantivesse os seus cultos, embora mantivesse as suas atividades, ainda tivesse um anjo pregando lá, um pastor pregando lá, mas a igreja, na sua maioria, não era toda, a gente vê que tem um remanescente aqui, não é? Mas a maioria da igreja já estava nesse estado de morte espiritual. A orientação que o Senhor Jesus dá para essa igreja está aí, do verso 2 até o verso 3. Primeiro, seja vigilante. Era isso que tinha faltado à igreja. Vigilância, cuidado, atenção, supervisão. Porque se nós não cuidamos da nossa vida espiritual e da vida espiritual da igreja, ela declina. O pecado é como a barba, dizia Martinho Lutero. Você faz de manhã e à tarde ela já cresceu de novo. Então precisa estar capinando o tempo todo, né? Alguns, né? Eu não faço. Mas precisa estar capinando o tempo todo. Então, a falta de vigilância permite que o pecado cresça, que ele se infiltre, que ele domine a vida da igreja, que a igreja se acostume com ele. E, como resultado, a igreja, a semelhança da igreja de Éfeso, ela entrou num declínio espiritual profundo. Ela tinha uma reputação, mas a reputação não correspondia à realidade. E, infelizmente, às vezes, nós encontramos a mesma coisa hoje. Igrejas que vivem da reputação, do nome, do histórico, da galeria dos pastores, da galeria dos presbíteros. Você sabe quem passou por aqui? Você sabe os nomes que saíram aqui dessa igreja? A pergunta é, como é que está a igreja hoje? Como é que está a igreja hoje? Ela pode ter nome, mas a pergunta é como é que ela está hoje? No caso da igreja de Sardes, ela estava morta por falta de vigilância. O Senhor Jesus se dirige ainda, no verso 2, ele está agora dizendo o que fazer. Ele diz ao anjo da igreja que ele consolide o resto que estava para morrer. Ou seja, tinha um tiquinho de gente na igreja que ainda não tinha entrado nessa morte espiritual. E o que o anjo da igreja poderia fazer era, pelo menos, consolidá-los, fortalecê-los, animá-los. Fico pensando aqui na ideia da fogueira, né? Todo mundo sabe o que é uma fogueira, brinca com fogueira, todo mundo de alguma forma já se meteu com a fogueira. Eu ia dizer São João aqui, mas seria, né? Ninguém aqui brinca São João, é claro. Então, mas eu lá no Nordeste eu cresci, né, com fogueira de São João.
E a gente sabe o que acontece, passa um tempo, acende a fogueirona lá, deixa, né? Um tempo aí vai morrendo, aí ficam umas brasinhas lá. Então parece que a fogueira morreu, mas tem uns poucos pontos vermelhos. Se você chega, sopra, abana e tudo mais, o que acontece de repente? O fogo volta. Era o caso dessa igreja aqui. Ainda tinha algumas pessoas lá, e Jesus diz, consolida o resto que estava para morrer, porque se aqueles poucos que estivessem lá fossem fortalecidos pela graça de Deus, eles seriam usados por Deus para despertar o restante da igreja. Avivamentos espirituais quase sempre começam assim, com um punhadinho de gente que ama a Deus, que clama a Deus, que está insatisfeito, que reconhece o estado em que a igreja está e pede misericórdia a Deus. Geralmente é só olhar a história dos avivamentos. Começa com grupos, pessoas que estão com esses poucos na igreja de Sardes, e a orientação é essa para o anjo da igreja: consolida esse pessoal, porque talvez nele esteja a última esperança da igreja de Sardes. A razão que ele dá aqui no verso 2 é que ele não achou íntegras as obras da igreja diante de Deus. A igreja tinha uma reputação, mas as obras não eram íntegras, não eram coerentes, elas não estavam compatíveis com o noivo de Cristo, não eram como Jesus queria e devia ser. Verso 3, continuando as recomendações, lembra-te, pois, do que tens recebido. Nota que o Senhor Jesus sempre aponta para trás. Para a igreja de Éfeso, diz, lembre onde você caiu. Aqui para a igreja de Sardes, ele diz, lembre do que você recebeu. Quando tudo começou, quando o evangelho chegou na cidade, quando os apóstolos ou enviados dos apóstolos anunciaram o evangelho de Deus, a alegria que vocês sentiram, o arrependimento, a mudança de vida, a transformação que isso tudo acarretou. Onde está tudo isso agora? Depois de tantos anos, para onde é que foi tudo isso? Lembra do que você recebeu, do privilégio que você recebeu de conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí continua. Guarda estas coisas, exatamente como você as recebeu, e arrepende-te de ter esquecido dessas coisas, de ter deixado essas coisas para trás e ter vivido só da memória delas. E aqui vem uma ameaça. Ele também tinha ameaçado a igreja de Éfeso, lá no capítulo 5. Ele diz para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender das primeiras obras, estou no verso 5, do capítulo 2, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, o candeeiro simbolizando a igreja, Jesus está ameaçando a igreja, se você não se arrepender, eu venho e vou remover o candeeiro no juízo, porque se ele é amor, também ele é justo, ele vem em juízo arrebentar com a igreja, quebrar a igreja, mover o candeeiro do lugar. Hoje não tem mais igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, a não ser um punhado de cristãos que pertencem à igreja ortodoxa. O testemunho evangélico lá é quase nulo. A igreja de Éfeso prosperou um tempo, até o quarto século, ainda teve concílios lá, grandes, mas depois ela entrou em plena decadência. Mesma ameaça é feita aqui para a igreja de Sardes, capítulo 3, verso 3. Se você não vigiar, eu venho como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. O próprio Senhor Jesus disse que iria se colocar contra a igreja, e ele faria isso de maneira súbita. Geralmente essa expressão, venho como ladrão, se refere à segunda vinda de Cristo. Talvez o Senhor Jesus tenha dito, se você não se arrepender, quando eu vier, e eu virei como ladrão de noite, então naquele dia o meu juízo será contra você. Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele é contra nós, eu virei contra ti. Eu virei contra ti. Às vezes a gente vê a igreja passando problema, olha assim, diz, isso é obra do inimigo. Olha de novo, irmão. Às vezes as dificuldades estão vindo na igreja, problema, isso é obra do inimigo. Olha de novo, irmão. Porque Jesus não disse que viria contra. Ele disse que vem contra, vem mesmo. Ele diz que remove o candeeiro. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é a mão do Senhor mesmo, contra a própria igreja, para corrigi-la, quebrantá-la, discipliná-la. Se ela não quer ouvir por bem, ela vai ouvir por mal. Às vezes é a mão de Deus. E eu digo a mesma coisa na sua vida, meu irmão. Antes de você dizer para trás, olhar para trás e tentar entender as dificuldades da sua vida como sendo obra do inimigo, olhe de novo. Porque está escrito que Deus resiste ao soberbo. Quem resiste ao soberbo é Deus, não é o diabo, não.
Então, de repente, é a soberba mesmo do seu coração, e Deus está resistindo. E aí a gente começa a botar a culpa em outras coisas e deixa de perceber o que é que a Escritura ensina com tanta clareza, como ensina aqui, no caso dessas igrejas. Bom, no verso 4, o Senhor Jesus, como eu disse, quando tem coisa boa, ele fala, quando tem ruim, ele fala também. Só que aqui na igreja de Sardes, lá na igreja de Éfeso, ele começa falando da coisa boa, para depois fazer a censura. Na igreja de Sardes, ele começa com a censura, mas ele reconhece, no verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, que é aquele pouquinho, aquelas brasinhas que estavam lá, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O branco, no livro de Apocalipse, está vestido de branco, sempre é uma referência à santidade, à santificação e o seu estágio final, que é a glorificação. Então, andar de branco com Jesus significa estar com Ele na glória, no estado perfeito de santidade, de perfeita brancura, onde o pecado não está mais lá. E isso é prometido para aqueles crentes fiéis que não se deixaram corromper pelo estado da igreja de Sardes. Promessa no verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. São 3 promessas e todas elas parecidas com a promessa que foi feita à igreja de Éfeso. Volta lá para o capítulo 2, verso 7, quando Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui uma metáfora e uma figura para significar a vida eterna. A vida eterna. A árvore da vida lá no paraíso era um símbolo, ela era uma árvore real, não tenho a menor dúvida disso, não estou questionando a historicidade de Gênesis para mim, era uma árvore real, num paraíso real, com Adão e Eva real. E uma árvore do bem e do mal real também. Só que ela era um símbolo da vida eterna. Tanto é que Deus disse, vamos colocar o homem para fora do jardim, para ele não comer da árvore da vida, e assim viva eternamente. Ou seja, na verdade, era uma grande bênção, né? Porque se o homem tivesse comido, depois de pecar, tivesse comido da árvore da vida, ele teria se tornado um pecador imortal. E para nós a morte é livramento, irmãos. Com a morte a gente se livra desse corpo do pecado, entra na presença de Deus e aguarda a ressurreição com um corpo perfeito, sem pecado. Graças a Deus, né, porque a gente pode morrer. Foi colocado como maldição com relação ao plano inicial, mas é uma misericórdia para pecadores, que nós podemos morrer e ressuscitar com um corpo imortal para viver toda a eternidade na presença de Deus. Então, essa árvore da vida, prometida aqui no final do verso 7, alimentar-se dela, nada mais é do que a imortalidade que foi prometida ao homem, só que agora em plena santidade, juntamente com o Senhor Jesus, no novo céu e na nova terra. A promessa agora para a igreja de Sardes, no capítulo 3, verso 5 e diante, todas têm a ver exatamente com a vida eterna, mais uma vez. Ao que vencer, primeiro, será vestido de vestiduras brancas, a ideia da justificação, da santificação e, finalmente, da glorificação. Vestiduras brancas implicam um estado em que o pecado não existe mais. Ele foi julgado, condenado e, finalmente, retirado de nós. Por isso, nós vamos andar com ele. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, ou seja, ele foi eleito antes da fundação do mundo, foi sustentado por Deus e, de forma nenhuma, Deus voltará atrás no seu propósito de o santificar e abençoar. Ao contrário, ele diz aqui, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos, como Jesus prometeu em Mateus 10 e Lucas 12, que aquele que aqui confessasse o nome dele, e é uma confissão sincera, que parte do fundo do coração e que expressa uma conversão genuína e verdadeira, então o Senhor Jesus também confessaria o nome dele diante do seu Pai que está no céu. Todas essas 3 coisas têm a ver com a vida eterna. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja é o seguinte, você tem reputação somente de que você está vivo. Vivo aqui é vivo espiritualmente, mas a verdade é que você está morto. Então, lembre do que você ouviu, arrependa-se disso, porque senão você não vai poder participar disso que eu estou oferecendo ao que vencer, que é a vida eterna.
Perceba como Jesus associa a vida eterna à santificação. A santificação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, é pela graça de Deus, não é por obras. Mas em todo o Novo Testamento, sempre a fé salvadora é associada com a santificação. Porque a fé que salva é um pacote. Ela vem junto com boas obras, ela vem junto com santificação. A pessoa que de fato crê para a vida eterna, ela vai querer santidade, ela vai querer mudar de vida, ela vai querer servir ao Senhor Jesus. Não existe isso de uma pessoa ser salva, ter fé que salva e viver morto, viver no mundo, viver no pecado. Não tem isso no Novo Testamento. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A Bíblia é muito clara. Quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus, diz o apóstolo do amor. Imagine se não fosse, né? O apóstolo do amor, que é João. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Filho do diabo. No mesmo tom vai o Senhor Jesus. Aliás, ele é que dá o tom. Né? Todos eles aprenderam com o Senhor Jesus exatamente isso. Ao que vencer, eu darei a vida eterna. A gente sabe que a gente vence mediante a graça, pela fé que nos é dada no Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé é uma fé que pode ser medida externamente pela prática das boas obras e da santidade. Por isso que Jesus associa o tempo todo santificação, arrependimento, mudança de vida com a salvação eterna. Mas vamos correr para a última carta que está a última igreja que está nessa situação, que é a igreja de Laodiceia, aí mesmo no capítulo 3, do verso 14 em diante. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no seu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Laodiceia era uma cidade famosa por muitas coisas. Fontes termais, águas quentes. Era famosa pela lã que ela produzia. Havia muito artesanato. Era uma cidade próspera, era uma cidade extremamente rica. E havia uma igreja estabelecida lá. É uma igreja que tinha sido estabelecida, talvez ao mesmo tempo em que a igreja de Colossos foi estabelecida também. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, final da carta de Paulo aos Colossenses, ele faz uma referência que nos dá a entender isso aqui. Vamos lá. Lá no capítulo 4, ele diz, no verso 15, saudai os irmãos de Laodiceia, a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola, que era para os colossenses, providenciai para que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a carta aos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, tudo indica que Laodiceia foi fundada na mesma época da igreja de Colossos. E Paulo tinha uma preocupação pela igreja dos colossenses e pela igreja dos laodicenses também. Escreveu uma carta para os colossenses e uma carta para os laodicenses, só que a carta para os laodicenses se perdeu. A gente não tem. E não me pergunte o que é que vai acontecer se um dia a gente achar. Se a gente vai botar na Bíblia ou não. Essa é uma questão que eu não quero enfrentar. Tá certo? Mas era uma igreja querida, provavelmente fundada sob a orientação do apóstolo Paulo, talvez não tenha sido por Paulo pessoalmente, como Colossos também não foi, mas, ou por um obreiro de Paulo, alguém relacionado ao grupo mais íntimo do apóstolo Paulo. O fato é que, ali, já no tempo de Paulo, nasce uma igreja naquela cidade, que era uma cidade tão próspera, era uma cidade tão
tão promissora, por assim dizer. Mas não demorou muito para que a igreja, mesmo que Paulo tenha escrito uma carta para ela, a igreja entrou num declínio, muito similar ao da igreja de Éfeso e à igreja de Sardes. Ou seja, o que essas três igrejas têm em comum? Elas tinham tradição, elas tinham doutrina, elas tinham reputação, elas tinham obras, elas tinham atividades, mas elas eram como uma mulher que está vivendo com o marido porque está casada. Não é? Que não está errado, essa é a razão certa. Mas o amor que ela tem pelo marido, aquela devoção e aquela dedicação já foi embora há muito tempo. Ela já se desligou emocionalmente do marido há muitos anos, mas ela está ali porque está casada. É o caso das igrejas. Elas eram igrejas cristãs, mas emocionalmente já haviam se desconectado do Senhor Jesus e continuavam a fazer o que sempre fazia. Já vinha fazendo há muitos anos. Em alguns casos, essa desconexão já nem era perceptível. Por isso que Jesus teve que adverti-la. E essa igreja em particular é que não tinha a menor noção de que ela já não estava mais em conexão, por assim dizer, com o Senhor Jesus. Já tinha tido uma desconexão espiritual, né, emocional do Senhor Jesus. Olha como Jesus se apresenta àquela igreja. No verso 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta como alguém firme, como alguém seguro. Ele é o Amém. Amém é o que nós dizemos, significa assim seja. A ideia de segurança, não é? de confirmação. A testemunha que é fiel e verdadeira e que não mente. E ele é o princípio da criação de Deus. Ele não quer dizer aqui que ele é o primeiro que Deus criou, mas ele quer dizer que ele está no início da criação de Deus, sendo o próprio autor da criação, como diz Colossenses e os Hebreus, que ele mesmo, pelo seu poder, criou pela palavra. Deus, através de Cristo, criou todas as coisas. Por que essa apresentação aqui? Porque é uma igreja indiferente, é uma igreja vacilante, é uma igreja que não era morta, nem morna, aliás, não era fria, nem quente, ela era morna, não era uma coisa nem outra. Jesus se apresenta como sendo aquele que é, ao contrário e em contraste à igreja, firme, fiel, verdadeiro, o fundamento de todas as coisas. Ou seja, para uma igreja vacilante, Cristo diz, eu sou o fundamento de todas as coisas, eu sou o princípio da criação, eu sou a testemunha fiel e verdadeira de Deus, venham a mim, abram a porta para que eu possa cear com vocês, para que vocês tenham essa segurança que vocês precisam, em vez de ficar nessa vacilação em que vocês se encontram aqui. Aí, aqui também não tem elogio. Essa igreja também não recebe nenhum elogio. O Senhor Jesus já começa no verso 15, fazendo a censura. Conheçam as tuas obras. Do que é que o Senhor Jesus se queixa daquela igreja? Que ela não era nem fria, nem quente. Quando fala em frio aqui, lembra das palavras de Jesus lá no Evangelho. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Era o caso de Laodiceia. Já tinha se esfriado ali. O amor pelo Senhor Jesus. Não é? Só que, é claro, a palavra fria aqui, ela é usada no sentido extremo, para lá. Era uma igreja que tinha perdido esse amor e estava chegando para o lado de frio. Mas ainda era composta de cristãos. Ainda era uma igreja de crentes. Mas já tinha esquecido o primeiro amor. Tanto é que Jesus disse, você não é quente, você é morno. Você é morno. Quando ele fala quente aqui, se definir os extremos fica melhor, entender o que é o meio, né? Quando ele fala quente, a palavra quente é a mesma palavra que aparece lá em Atos, quando é dito que Apolos era um pregador eloquente, sendo fervoroso de espírito. É a mesma palavra aqui, fervor. É a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 12, dizendo, não sedes negligentes na oração, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Era isso que Jesus queria dessa igreja, que ela fosse fervorosa de espírito, servindo ao Senhor de todo o coração. Mas a igreja estava caminhando ali já para o frio, provocado pela multiplicação da iniquidade, e estava já, né, estava baixando a temperatura, né? Talvez no começo ela tinha sido fervorosa, e estava baixando a temperatura, estava se aproximando do frio gelado, e Jesus, enquanto ela estava morna, ainda diz que ainda há uma oportunidade. Note que, no verso 16,
Ele diz, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, ainda havia alguma esperança, não é? O Senhor Jesus já estava tendo ânsia de vômito com a igreja, mas o vômito não tinha chegado ainda, não é? A água morna faz isso, né? A água morna, quando a gente quer vomitar, a gente toma e vomita. Então, aquela igreja estava dando ânsia de vômito ao Senhor Jesus. Ela estava declinando, mas ainda havia uma esperança. Aqui, no verso 17, o Senhor Jesus diz, porque a avaliação dele da igreja é de mornidão, em contraste com a avaliação que a igreja tinha de si mesma. Porque uma coisa é o que a gente pensa de nós, outra é o que Deus pensa de nós. Aqui Jesus contrasta os dois diagnósticos. No verso 17, tu dizes, isso era o que a igreja dizia a si mesma, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Talvez a igreja estava confiando na sua história, fundada pelo apóstolo Paulo, recebeu uma carta do apóstolo, pensa nisso, recebeu uma carta do apóstolo Paulo, era uma igreja rica, numa cidade rica e poderosa, a igreja então havia se acomodado e tinha se tornado indiferente, perdeu o fervor pelas coisas de Deus, estava caminhando para a posição mais fria. Se ela fosse completamente fria, descrente, era fácil o tratamento. Se fosse completamente fervorosa, também era fácil o tratamento, mas agora ela estava ali nesse período de declínio, daí merecer a atenção do Senhor Jesus. O declínio era resultado dessa falsa análise que as pessoas fazem de si mesmo. Gente, o pecado é ruim, mas tem um efeito do pecado que o torna pior ainda. É que o pecado cega os olhos do crente. Ele não consegue enxergar o que é que ele está fazendo. E o que é pior, endurece. Porque quando ele é corrigido, repreendido, ele reage, ele se defende, ele racionaliza. Ele procura de todas as formas se explicar e se justificar. Nós somos craques em fazer isso. E era isso que essa igreja estava fazendo. Ela pensava, apesar de ser uma igreja que estava em franco declínio, ela tinha uma análise dela que estava tudo bem. A gente vê isso com tanta frequência no ministério, na avaliação que, às vezes, se faz da igreja. Não, nossa igreja está bem, está tudo legal. Olha, temos muitas atividades, nós temos trabalhos para mocidade, nós fazemos retiro, nós temos isso, a arrecadação está razoável e tudo mais. E aí, às vezes, a gente pensa que esse é o tipo de análise que Deus faz de nós. Ele não analisa por aí. Estas coisas são importantes, mas elas não são um critério final de análise de Deus, dá para ver, né, por aqui. A igreja pensava que estava tudo bem com ela era uma igreja autossatisfeita, arrogante até, mas o diagnóstico de Jesus é outro, como ele diz a partir do verso 17, você não sabe que você é infeliz. A igreja pensava que era feliz. Não, não era. Você é miserável em vez de ser rico. Você é pobre em vez de ser rico. Você é cego em vez de pensar que você está vendo. E você é nu em vez de pensar que você está vestido. Que quadro que Jesus pinta dessa igreja? Uma pessoa, imagina, ele está descrevendo, na verdade, um mendigo, não é? Os mendigos naquela época, os cegos, eles eram lançados fora e se tornavam infelizes, miseráveis, que mal tinham com o que descobrir e dependiam da caridade alheia. O quadro que Jesus apresenta aqui é de um mendigo. É isso que vocês são. É isso que vocês são. Ao contrário, a igreja pensava que ela era o rico da parábola de Lázaro, né? Assim, aquele rico lá e tudo, mas na verdade era mesmo, né? Porque essa era a situação real. Ela pensava que estava naquela situação. Olha agora o que Jesus diz do verso 18 em diante. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A verdadeira riqueza está no Senhor Jesus e não nas posses materiais que aquela igreja achava que tinha. Segundo, que compres de mim vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essa cidade era conhecida pela riqueza, pela abastança. Lembra que naquele tempo a riqueza era medida pelo ouro, prata, vestidos e grãos que eram estocados. Um dos sinais de opulência e riqueza era o vestido. Eram aquelas roupas bonitas, tecidas com púrpura, tingidas de púrpura, tecidas de ouro, fios de prata, caríssimas as vestes e que eram ostentadas, provavelmente, pelos membros da igreja.
E Jesus diz, para mim vocês estão nus, vocês estão vestidos um terno Armani aí, mas para mim vocês estão completamente pelados, né? Estou vendo a nudez de vocês. Porque a única coisa que pode cobrir a nudez de vocês não é aquela vestimenta de folhas que Adão e Eva fizeram lá, mas a cobertura da pele do cordeiro. De mim você tem que comprar a verdadeira vestidura para cobrir a sua nudez, porque vocês estão nus diante de mim. E, por fim, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A cidade de Laodiceia era famosa por ter uma indústria, um pó para os olhos. E Jesus, de propósito, está usando essa figura que todos compreenderiam ali, que o verdadeiro colírio é Ele que dá, e que a verdadeira visão é a visão espiritual, e que essa só pode ser adquirida por aquele que é a luz, dada por aquele que é a luz do mundo. É dele que nós podemos ter a clarividência, a visão correta das coisas, e entender e enxergar a realidade. Verso 19, ainda continuando a correção. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha aqui a palavra zeloso. Está vendo essa palavra zeloso aqui? É a mesma palavra para o quente, ou associada ao quente lá do verso 16, não é? Você não é morno, aliás, você não é frio e nem você é quente. Então ele diz agora, torne-se quente, torne-se fervoroso, volte àquele primeiro amor, como ele diz à igreja de Éfeso, e se arrependa dos pecados que levaram você a essa situação. E olha que convite maravilhoso no verso 20. Não havia a forma mais conhecida de se expressar comunhão no Antigo Oriente era você convidar alguém para a sua casa e ter uma refeição com ele. Era assim que se mostrava comunhão, até hoje, né? Até hoje a gente convida alguém para a nossa casa, abre a casa, prepara um jantar e tem um tempo gostoso com aquela pessoa. O Senhor Jesus Cristo diz àqueles irmãos, diz àquela igreja, eu estou batendo a porta. Se algum de vocês ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus com isso está dizendo que se aquela igreja abrisse a porta, ele viria até aquela igreja, entraria naquela igreja, teria comunhão com aqueles irmãos, ele que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, e aquele zelo outra vez voltaria a acontecer. É claro que essa passagem tem sido usada erradamente, aplicando a descrente, não é? Aplicando a descrente. Note que a passagem foi escrita para cristãos. Essa passagem foi escrita para uma igreja. Não é? Já eram pessoas convertidas, pessoas que haviam sido regeneradas, estavam no estado de declínio e que, portanto, pela graça e pelo poder de Deus, elas tinham essa habilidade dada por Deus para ouvir a voz de Deus e voltar atrás dos seus caminhos. Essa habilidade o pecador inconverso e incrédulo não tem. Se Jesus fosse esperar que o pecador abrisse a porta do coração, ele ia bater o resto da vida. Mas graças a Deus que ele, quando bate, ele mete a mão pela porta, pega a nossa mão e abre a chave de dentro, né? A porta por dentro. Senão, ninguém abriria. Se crente é assim, imagina o descrente. Olha a dificuldade que Jesus está tendo. Aqui, já imaginou a figura? A igreja reunida para o culto e Jesus do lado de fora. E o pessoal lá cantando, louvando, o ministério de louvor, sentando a ripa, tudo bem, glória, e Jesus lá do lado de fora. Jesus lá do lado de fora. Pastor pregando, expondo e tudo, Jesus do lado de fora. Coral cantando, tudo, Jesus do lado de fora, batendo. Quando eu estava na África do Sul, alguns anos atrás, eu ouvi uma história que me contaram. Eu estive na África do Sul na época do Apartheid, na época que tinha a separação entre africanos e os de descendência europeia, né? Então, fui lá bem nessa época. E eu vi uma vez uma história, eles contaram assim, que um irmão africano passou em frente, havia segregação entre brancos e negros, né? Lá na África do Sul, igreja de branco, igreja de negro e tudo, e não se comunicavam. Um dia um irmãozinho africano passou em frente a uma igreja de brancos, era linda a igreja, de mármore, era uma fachada maravilhosa. E ele, na sua inocência, ele tocou lá, o pastor apareceu, o pastor olhou, estava lá o irmãozinho africano e disse, o senhor pastor aqui da igreja? Disse, pastor, eu queria muito frequentar essa igreja aqui, eu achei linda a igreja, eu posso ser membro aqui? Né?
Aí o pastor Branco olhou assim e disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, você vai para casa e você vai orar ao Senhor Jesus. E você vai perguntar ao Senhor Jesus se é mesmo aqui a igreja que você quer frequentar, tá certo? Tá bom, pastor, vou fazer isso. Aí, volta a semana que vem. Tá bom. Passou uma semana, o irmão africano não voltou. 2, 3, não voltou. Um dia o pastor estava na cidade e encontrou o irmão africano. Disse, você não foi aquele que bateu na minha igreja lá um mês atrás, mais ou menos? E ele foi, pastor. E você orou, falou com o Senhor Jesus? Eu disse, falei, pastor. E o que ele disse? Ele disse, não, pastor, Jesus disse assim, faz mais de 80 anos que eu quero entrar naquela igreja e não consigo, e tu quer entrar agora. Né? Então, é mais ou menos essa a situação aqui da igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato. A igreja estava lá. E o Senhor Jesus do lado de fora. E se ele entrasse, então, ele cearia, que é o símbolo da comunhão, cearia conosco e nós com ele. E aí, finalmente, a promessa, no verso 21, ao que vencer, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Essa era que a verdadeira honraria, riqueza e nobreza, ao contrário das glórias humanas que a igreja de Laodiceia procurava. Mas sentar-se à direita de Deus em Jesus Cristo no trono da glória. Privilégio que ele dá aos seus, aos vencedores. E, finalmente, no verso 22, o recado final, que termina todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe a plena consciência da inspiração? Às vezes as pessoas dizem, não, essa ideia de Bíblia inspirada, quem inventou fomos nós. Não, os autores bíblicos tinham consciência de que estavam sendo inspirados por Deus. Olha aqui um exemplo. João está plenamente consciente de que o que ele está escrevendo é a voz do Espírito Santo dirigida às igrejas. Inspiração da Bíblia não é invenção nossa, mas é alguma coisa que se encontra na própria palavra de Deus. Portanto, não vão atrás de falsos mestres incrédulos e de programas de teologia que não creem na inspiração da Bíblia e vai dizer que isso é invenção da igreja. Não é nada de invenção da igreja, a igreja só reconhece o que a própria Bíblia diz a respeito de si. É o que o Espírito de Deus... E olhe que Jesus não mandou o profeta levar uma revelação para essas igrejas, mandou? Ele mandou o quê? Carta, gente. Mandou carta. Então, se você quer ouvir a palavra de Jesus, está aqui, ó. Foi esse o método que ele achou para falar para a igreja. Palavra escrita. Palavra escrita. Foi o que ele mandou. Escreve para as igrejas. E no final ele diz, isso é o Espírito falando. O Espírito fala pela palavra. Fala pela palavra. Então, quando você encontrar um falso profeta que quer colocar a revelação que ele tem de Deus acima da palavra ou ao lado da palavra, seja anátema. Não vá atrás dessas pessoas, mas siga o que diz a palavra de Deus. É o Espírito Santo, ele fala pela palavra inspirada à igreja. E essa palavra que nós temos obrigação de ouvir. E ela nos diz nessa noite, nessas 3 igrejas, para que nós ouçamos o que ele diz para aqueles de Éfeso, de Sardes e de Laodiceia. Arrependam-se da vida fria, morna, de viver de nome, tem nome de que vive, mas está morto. Volte à prática das primeiras obras. Não confunda ativismo, não confunda ortodoxia doutrinária com vida espiritual. Porque você pode ter todas estas coisas e ainda estar morto, ainda ser morno e ter perdido o primeiro amor. Que Deus nos dê graça, que seu Espírito continue soprando e falando a nós pela sua palavra e que nós sempre ouçamos a voz do Senhor e nos voltemos para Ele. Amém? Ó Deus, te damos graças porque o Senhor continua a nos falar. O Espírito Santo nunca parou de falar à igreja. E obrigado que Ele fala conosco de maneira tão clara. Eu peço que Tua palavra seja usada nessa noite nos corações aqui presentes, a começar no meu, que todos nós ouçamos a doce voz do Espírito que nos chama ao arrependimento e à santificação. Em nome de Jesus. Amém.